Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto realmente impressionante, o Salmo 8. Ele já abre com uma força, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Caramba, isso já define o tom, eu acho. Totalmente. É um convite para olhar para cima, sabe? Para essa grandeza toda. E o próprio salmista descreve isso, né? Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, dá quase para sentir essa admiração, assim, pelo universo. É verdade. E é justamente no meio dessa vastidão toda que ele solta a pergunta que para mim é o centro de tudo quase. Quase dá um nó na cabeça. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quer dizer, diante disso tudo, qual é o nosso lugar? A resposta mais óbvia parece ser nenhum, né? Somos poeira cósmica. E aí que tá a grande virada do Salmo. Ele não vai por esse caminho. Da nossa pequenez, da insignificância. Muito pelo contrário, a resposta é, na verdade, uma afirmação, assim, muito poderosa sobre o valor do ser humano. Ah, é? Como assim? O texto continua dizendo: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E aqui, bom, dependendo da tradução, pode ser anjos ou outros seres divinos, né? E o coroaste de glória e honra. Veja bem, não é só notado ou lembrado. Coroado. Coroado de glória e honra. Nossa, isso é muito forte. Não é pouca coisa. E essa honra toda, ela parece que vem com uma tarefa, com uma responsabilidade bem específica, certo? Porque logo depois ele fala sobre domínio, né? Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Sim, exatamente. E essa ideia de domínio é central aqui. O Salmo até detalha, né? Fala de todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo mais que existe. Mas o ponto fascinante é o contexto em que isso é dito. Que contexto? O contexto da majestade de Deus que abre e fecha o Salmo. Esse domínio não é um poder nosso absoluto para a gente fazer o que bem entender, sabe? Ele é dado, é concedido. É como se fosse uma administração, uma gestão dentro de uma criação que, em última instância, pertence a Deus e reflete a glória dele. É uma responsabilidade que foi delegada para nós. Entendi. Então não é tipo carta branca para explorar tudo sem critério, mas talvez uma função de zelar, de cuidar. É interessante pensar nisso hoje, né? Porque a palavra domínio pode soar meio forte, talvez até justificar uma exploração desenfreada para alguns. O Salmo dá alguma dica sobre como exercer essa responsabilidade? Olha, essa é uma pergunta excelente. O Salmo não usa a palavra cuidado do jeito que a gente usa hoje, tá? Mas a própria estrutura dele sugere isso. Pensa bem, esse domínio é dado a uma criatura que Deus mesmo coroou de glória e honra, dentro de uma criação que espelha a majestade divina. Isso já não coloca um padrão, assim, um pouco mais elevado? Faz sentido. E tem um verso um pouquinho antes, o verso 2, que às vezes parece meio solto, mas talvez ajude a gente a pensar nisso. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para calar o inimigo e vingador. Ah, essa parte é intrigante. A força que vem dos mais frágeis, das crianças. Mas como isso se liga com o domínio sobre a natureza? Qual a conexão? Pode ser um jeito de lembrar de onde vem a verdadeira força, a verdadeira autoridade, sabe? Do mesmo jeito que Deus usa o que parece fraco, crianças de peito, para mostrar seu poder e silenciar quem se opõe, talvez a glória e honra e o domínio que ele deu para a humanidade também não venham da nossa própria força bruta. Ah, São presentes divinos. Isso meio que reforça a ideia de que essa autoridade que a gente recebeu deve ser usada de um jeito que combine com o caráter de quem deu, né? Talvez com mais humildade, reconhecendo a origem disso tudo e não com arrogância ou só para explorar. A força real, a autoridade legítima, vem de Deus, não do nosso poder. entendi. Só amarra bem a ideia, né? A nossa autoridade está, digamos, debaixo de algo maior. E aí, para fechar o ciclo, o Salmo termina exatamente como começou. Ó Senhor, Senhor nosso, qual majestoso é o teu nome em toda a terra.
É como se essa moldura, essa lembrança constante da majestade de Deus fosse essencial para a gente entender tudo que está ali no meio, inclusive nosso papel. Perfeito, é um ciclo completo que reforça a perspectiva correta. A mensagem central que fica, para mim, é essa. O Salmo define um lugar de dignidade muito especial e uma responsabilidade bem grande para nós seres humanos. A gente não é diminuído pelo tamanho do universo, mas tem um papel único, um papel honroso dentro dessa criação maravilhosa que aponta para Deus. O Salmo eleva o ser humano, sim, mas sempre em relação ao Criador. Isso realmente deixa a gente com o que pensar, né? Se o Salmo nos coloca nessa posição de honra e nos dá essa responsabilidade de dominar, de ter tudo debaixo dos pés, como é que a gente reflete sobre o exercício dessa responsabilidade hoje em dia? Ainda mais pensando na nossa capacidade atual, né? O impacto que a gente tem no planeta em escala global. O que significa essa coroa e esse domínio na prática, no nosso mundo? Fica aí a reflexão para todo mundo.